Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade, né, ao estudo de listas e vamos falar um pouco sobre a iteração múltipla em listas, tá? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar num programa para ler uma lista com 10 números e depois imprimir o primeiro número dividido pelo último, o segundo dividido pelo penúltimo e assim sucessivamente, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa lista aqui? A gente vai usar um for, tá? Para a leitura dos números, então tá aqui o for in range 10, né? Então, nesse caso, vai de 0 a 9. E vamos usar um segundo for para apresentar os resultados. Então, esse segundo for que está aqui, ele vai apresentar os resultados. Ambos, né, como eu falei para vocês, vão ter o seu índice variando de 0 até 9, ok? Então, a impressão deve, na primeira vez, né, então, o que vai aparecer aqui? Vai ficar minha lista 0 sobre minha lista 9, não é? E assim sucessivamente, tá? Então, o programa pode ficar, por exemplo, desta forma aqui, tá? Bem, o que não está muito bom, por exemplo, nesse programa? Né? O que a gente pode pensar assim? O que não está bom nesse programa? São os números mágicos que aparecem, né, no programa, né? Esse 10. Digamos o seguinte, que você escreve um código e daqui a alguns anos você vai fazer manutenção nesse código. Eu vou aumentar aqui o número de elementos, o número de componentes desse conjunto ou dessa lista, e aí você vai trocar, por exemplo, você vai colocar 15, 15, né? Então, isso, né, é uma situação que a gente chama que é o bad smell, é uma coisa que não é muito bom de se fazer em programação, colocar esses números que aparecem no meio do texto, né? Então, esses números que aparecem aqui não são muito bons, porque, por exemplo, você poderia cometer um erro, por exemplo, eu vou aumentar aqui a lista para 15, né? 15 e 15, e esquecer de trocar aqui. Então, poderia acontecer, então isso aí daria o erro no programa, né? Então, esse programa aqui, você vai ler cada elemento e adicionar cada elemento que você lê, que você for lendo, a minha lista, né? Aqui foi criada uma lista vazia, né, chamada minha lista. Já expliquei para vocês como se cria a lista vazia. Então você lê todos os elementos, adiciona a minha lista e no final vai dividir o primeiro pelo último, o segundo pelo penúltimo e assim vai. Mas esses números mágicos aí são o grande problema deste programa, tá? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, uma manutenção poderia gerar esse tipo de problema aqui. Olha, por exemplo, digamos que eu troque aqui para 15 e esqueça de alterar aqui esse 9. Então, isso já traria um problema no seu programa. Então, para evitar tais problemas, o que a gente faz? O ideal é usar constantes quando um valor ou derivados destes aparecem mais de uma vez em um programa, tá? Então, o programa, ele poderia ficar da seguinte forma. Vejam. Então, aqui, olha, tamanho recebe 10 aqui, né? Então, aqui você tem aqui uma lista vazia sendo atribuída para essa variável aqui, minha lista. E aí, for in range, tamanho, né? Então, 10, entra 10 aqui. Então, você vai ler, digite o número da posição i, então você vai lendo cada número e vai adicionando aqui, olha, com o comando append, a minha lista, tá? A lista está vazia, vai adicionando e no final é feita a mesma coisa, for in range tamanho, e agora você vai dividir minha lista aí por minha lista tamanho menos 1. Por que tamanho menos 1? Porque aqui é 10. Então tem que ser 9 menos i, né? Então, minha lista tamanho menos 1, e aí vai executar aquilo que você deseja. Ok?
E vamos pensar o seguinte, né? Um outro tipo de iteração, né, que é muito, muito importante sobre listas, ocorre, por exemplo, quando nós queremos percorrer duas listas ao mesmo tempo, né? Então, imagine que uma primeira lista, olha aqui, essa primeira lista aqui, ela tem a altura de 10 pessoas. E, por exemplo, aqui, olha, uma lista contém a altura de 10 pessoas, mas aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Vamos pensar aqui. Você tem, digamos que não seja essa lista, você tem uma lista que contém a altura de 10 pessoas e uma segunda lista que contém o peso delas. E aí você quer fazer um programa que apresente um índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? O índice de massa corporal é o peso, né, dividido pela altura ao quadrado, né? Peso dividido pela altura ao quadrado. Então, existe uma forma de você fazer isso, né? Então, a primeira forma de você fazer isso é você usando um for. Vamos pegar aqui uma lista pequena, né? Alturas aqui, ó, 6 alturas. Para você garantir que essa lista da altura tem o mesmo tamanho da lista de pesos, você pode usar aqui um tratamento aqui de erro, comando acerte, ou seja, o comprimento da lista alturas igual ao comprimento da lista pesos, né? Então, já faz logo esse teste aqui no início. Foreign range, né? Qual é o tamanho aqui da lista? O comando len retorna ao tamanho da lista, né? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, aqui tem 5, né? 5 e 5, não 6. Então, foreign range 5, print, peso i sobre alturas i ao quadrado. Então, essa é uma forma de fazer. Então, a gente adicionou esse comando acerte aí antes do for, para garantir que as duas listas tenham o mesmo tamanho, né? Já que vamos basear a iteração sobre o tamanho de uma das listas. Só que o Python, pessoal, ele permite o uso de uma outra função, né? Que é a função, essa função aqui, zip. O que ela faz? Ela combina duas ou mais listas de forma que possamos iterar diretamente sobre ambas. Neste caso, né, nesse caso aqui, olha, por exemplo, você inicializa aqui a altura, 0, 1, 2, 3, 4. Então, tem 5 posições, começando no 0. Mesma coisa que tem 5 posições. A gente nem precisa mais colocar esse acerte aqui. Então, olha só, for, peso, altura e zip, pesos e alturas. Então, o que o comando zip faz? Ele combina duas ou mais listas de formas que nós vamos iterar diretamente sobre ela. Por exemplo, nesse caso, o for, ele não terá apenas uma variável de iteração. O for, ele vai ter duas ou mais. Tá? Essas variáveis de iteração, elas têm que ser separadas por vírgula, tá? Então, como é que vai ficar? Olha aqui. Isso aqui é a variável de iteração, peso e altura, em zip. Então, você vai pegando a cada momento o peso e a altura, e divide o peso sobre a altura ao quadrado. Depois pega o segundo peso e a altura, e divide peso por altura ao quadrado. Então, essa aqui é uma forma simples, né? Então, agora, a gente tem duas variáveis de iteração, peso e altura, né? Então, elas vão assumir os seus valores, respectivamente, dentre os elementos das listas, pesos e alturas. Por exemplo, se essas duas listas tiverem tamanhos diferentes, o que vai acontecer? O resultado do zip vai ter a mesma quantidade de elementos da menor lista. Vocês podem fazer esse teste aí. Então, os elementos que sobrassem na outra lista, eles vão ser descartados, tá bom? Então, olha esse exemplo aqui.
eu coloquei aqui uma lista de tamanho 1, 2, 3, 4, 5 e uma outra de tamanho 4, só para a gente testar, né? Então, olha só, for peso, altura e zip, aqui pesos e alturas. Notem que aqui nessas variáveis aqui, né, peso e altura, olha, aqui primeiro vai ser pega o peso sobre a altura ao quadrado, né? O peso que é 60 sobre a altura ao quadrado. Depois pega esse segundo peso sobre essa segunda altura ao quadrado, esse aqui sobre esta ao quadrado e 89 sobre 1,90 ao quadrado, descarta a última, tá? Então, é isso que o comando zip faz. Uma outra coisa que é bem interessante, pessoal, é a alteração de valores em listas. Então, suponha que você tem na variável minha lista, que contém esses elementos, ó, 5, 12, 67, 45, 28. Então, por exemplo, se você quiser substituir, por exemplo, o elemento na posição 3. Quem é o elemento na posição 3? Ó, 0, posição 0, 1, 2, 3. É o elemento 45. E você quer substituir por 17. Você pode utilizar este comando aqui, tá? Mas também existe outra forma, né, de você substituir esse elemento. Lembra, você pode usar esse comando aqui, o pop 3, ó, minha lista pop 3, então você vai retirar esse elemento aqui, o 45, e você pode inserir na posição 3 o 17, tá? Então, você também pode, ao invés de usar esse comando, você pode usar essa sequência aqui, que vai também dar certinho, tá? E essa operação aqui, o que que ela faz, né? Essa operação, você vai pegar o elemento na posição 3 e somar com 5, né? Então, você pode também somar esse elemento 3. Então, vocês podem testar esses códigos aí no Python de vocês, tá? Então, quando você faz isso, você está alterando o elemento que está na posição 3. Primeiro, a gente substituiu ele por 17. E depois, agora, está somando com 5. Né? Então, vai sobrar 22 no final, né? Olha aqui. Eu poderia ter mandado imprimir aqui a minha lista no final, que vocês iriam ver que o 17 alterou e passou a ser 22, tá bom? Olhem só aqui também esse outro programa aqui. Olhem para este programa, tá? Então, o que esse programa faz? Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar que a gente vai jogar um dado, tá? E aí a gente quer saber quantas vezes cada face de 1 a 6 caiu. Então, o problema ele pode ser resolvido com uma lista de 6 posições, por exemplo. Então, olha, cada posição dessa, então você tem uma lista de 6 posições. Cada posição desta aqui vai representar um contador, que contará, por exemplo, quantas vezes a respectiva face caiu. Só que como, por exemplo, a primeira face da posição da lista é 0, então a gente pode ter a posição 0 para contar a face 1. Então, ó, a posição 0 conta a face 1, certo? A posição 1 conta a face 2 e assim por diante. Então, a gente pode dizer que a quantidade de vezes que a face N caiu é contabilizada na posição N-1, certo? Então, aqui, ó, face 1, 0, face 2, 1. Então, é a posição N-1 da lista. Então, pessoal, para cada uma das 6 posições, de 0 a 5, né, a gente vai ter 0 a 5. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que são as posições. Então, cada vez que o dado é jogado, a posição correspondente ao valor da face, ela vai ser incrementada de uma unidade. Então, por exemplo, se der o 1, por exemplo, eu joguei o dado, deu 1, eu vou colocar bem aqui nessa posição. Joguei o dado eu joguei 2 vezes a posição 1, então aqui vai aparecer 2. Joguei 3 vezes a posição 2, então vai aparecer um 3 aqui, tá bom? Então,
Então, observe, né, que antes da gente começar a contar as jogadas, a lista todinha foi inicializada com todas as posições, as 6 posições valendo 0. E aí a repetição, né, então, olha, a gente colocou while true, né, a repetição, ela só vai parar quando um número, né, foi digitado um número ou menor que 1 ou maior que 6, né, porque a passe vai de 1 a 6. Então, aqui, olha, if not, olha, porque not, o que o not faz? Ele inverte isso daqui, né? Então, se você tiver um número, uma face menor que 1 ou maior que 6, aí tem o break aqui e para a repetição e você vai imprimir as ocorrências, ok? Então, se a gente executar esse número digitar algumas vezes, face 1, de 1 a 6 aleatoriamente, vai digitando, no final, olha aqui, por exemplo, eu fui digitando aqui, olha, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, e depois digitei 0. Aí, o que vai imprimir nas ocorrências? Que deu 2 vezes a posição do dado, né? Tá aqui, ó. 2 vezes a posição 2, 1 vez a posição 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Certo? Uma outra coisa, pessoal, que é interessante também a gente falar, né, sobre os conceitos de mutabilidade e imutabilidade. Então, a gente já viu que vários tipos de dados, por exemplo, string é imutável, você não vai mudar o tipo de dado. Você pode até substituir os valores armazenados em uma variável, mas a string ela é imutável, né? Mesma coisa um número inteiro, um número real, certo? Já as listas, elas são mutáveis, ou seja, com o envio de mensagens como append, insert, você estará alterando a lista em si. E não apenas substituindo a lista, contido uma variável por outra lista. Então, você também pode alterar completamente essa lista, né? Então, olha só esse primeiro exemplo aqui. Então, as listas, né? Vamos ver esse primeiro exemplo. Vamos entender, o primeiro exemplo, ele exemplifica, por exemplo, a imutabilidade de uma string, né? A string é uma string. Então, olha só aqui, x recebe ABCD. Quando você coloca y recebe x, quer dizer que o y, a variável y, vai receber o x. E se você colocar aqui a variável x recebe x.upper, né? Esse upper aqui transforma a string toda em letra maiúscula, né? Aí você manda imprimir x e y. Se você notar, o y não alterou nada ao y, porque o y já tinha recebido esse primeiro x aqui. Quem foi alterado foi a variável x. Olha só aqui, quando você manda executar esse tipo de programa. Então, aqui mostrou claramente a imutabilidade de uma string, né? Agora, vamos olhar aqui, né, esse segundo programa, tá? Então, agora a gente vai fazer esse programa aqui, a gente vai usar o comando list, né? Vamos pegar aqui, olha, x recebe list abcd. O que esse comando faz aqui? Ele transforma esse ABCD aqui, primeiro ele vai transformar numa lista, toda separada, A, B, C, D, né? E aí, o Y vai receber o X, não é? Na verdade, o Y vai receber o X. Olha só o que acontece aqui. X0 recebe X0 upper, né? Então, olha o que aconteceu. Aqui, a lista em si, ela foi alterada, né? Então, notem o seguinte aqui que era ABCD, porque quando o X recebeu a lista, o X se transformou numa lista, e o Y recebeu essa lista, né? Que era o X. Então, quando você colocou essa linha de comando aqui, você alterou a lista e colocou apenas o elemento na primeira posição em letra maiúscula, porém trocou a lista toda, entendeu? Então,
nota que tanto x quanto y tiveram seus valores alterados, pois a letra A ficou maiúscula em ambas as listas. Então, quando atribuímos x a y, ambas as variáveis passam a conter a mesma lista. Então, diferente daqui, entendeu? Olha, tanto o x como o y agora estão com a mesma lista. Então, se você alterar aqui alguma coisa na lista, vai alterar nos dois lugares. Por quê? Porque a lista é um objeto mutável, ela fica alterada para ambas as referências, diferente desse primeiro exemplo aqui. Então, essa característica das listas, ela pode ser um pouco perigosa quando fazemos alterações em listas que gostaríamos de manter. Então, numa situação como essa, o ideal é que, ao invés de fazer uma atribuição direta, tipo essa aqui, y igual a x, você atribua a y uma cópia da lista x. Tipo essa linha de comando aqui, olha. X recebe essa lista, que aí vai separar aqui os termos, né? Esse comando faz isso, list, e o y vai receber a cópia. Quando você manda alterar o primeiro elemento da lista x, não vai alterar no y. Então, vejam aí o que aconteceu. Então, é importante vocês terem em mente, tá? Esses conceitos. Aqui tem um exemplo para vocês fazerem, tá? E eu vou falar também com vocês, por exemplo, se você quiser trocar elementos em uma lista, tá? Então, você lembra que a gente já tinha estudado um pouco sobre troca de posição, troca de elementos? Você não pode simplesmente, por exemplo, eu quero trocar o elemento x5 pelo x8. Eu não posso fazer isso diretamente, porque simplesmente eu vou perder um dos valores, né? Então, a gente cria variáveis auxiliares, né? Mas Python também permite que façamos um comando dessa forma aqui, olha. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem. Por exemplo, aqui, olha, minha lista recebe essa listazinha aqui com 4 elementos. Aí eu quero trocar o elemento que está na posição 1, que é o elemento 2, com o elemento que está na posição 2, que é o 3. Então, olha que eu fiz minha lista 1, minha lista 2, minha lista 2, minha lista 1. Se eu mandar imprimir a minha lista, olha só o que aparece, pessoal. Olha como trocou 3 com 2. Então, isso aqui também é uma forma de fazer essa troca no Python, tá? Uma outra coisa bem interessante, né? Funções também que facilitam muito o uso de listas são as funções max e min, que é de máximo e mínimo, que vão retornar o maior e o menor elemento de uma lista, respectivamente. Por exemplo, olha essa lista aqui. Se você digitar essa linha de código aí no seu idle, né, no seu Python aí, então minha lista recebe esses 4 elementos aqui, e se eu pedir para imprimir o max da minha lista, vai aparecer o 4, e o mínimo da minha lista 1, ok? Então, realmente é muito importante vocês utilizar esses comandos quando necessitarem, tá? Bem, uma outra coisa também que é muito importante é que com listas agora fica muito fácil você trabalhar com ordenação de listas, né? A gente vai ter um grupo que vai trabalhar muito sobre isso na apresentação final dos trabalhos, mas eu vim aqui trazer aquele exemplo que eu deixei para vocês estudarem da Mega Sena, né, nos capítulos anteriores. Então, lá a gente gerou 6 números aleatórios, né, entre 1 e 50, mas sem nenhuma ordem definida. Digamos que a gente quer agora gerar uma lista com esses 6 números aleatórios, porém eu quero que seja de ordem crescente. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai inserir cada número, quando for gerado, na sua posição correspondente da lista. Por exemplo, se você tivesse uma lista de 5 a 8, e aí a gente, por exemplo, fosse gerado o número 3, por exemplo, então, por exemplo, o 3, ele tem que ser inserido na primeira posição. Aí depois viria o 5 e depois o 8, por exemplo. Então,
Qual é a condição geral de parada para esse algoritmo? Porque aqui, olha, a gente importou o Randint, né? Porque a gente vai ter uma geração aleatória e a gente pode ter também números repetidos, né? Nessa geração aleatória de números. E a gente quer que, como a gente quer, é um jogo da Mega Sena, a gente vai ter que ter 6 números, né? Então a gente vai ter que ter 6 números, tá? Então eu posso ter aqui, olha só, print Mega Sena. Eu vou inicializar aqui os sorteados, uma lista vazia, né? Então vamos iniciar aqui com uma lista vazia e a gente vai fazer o seguinte: nós vamos usar um IO, né? Então, assim, olha, enquanto o comprimento dessa lista aqui for menor que 6, né? For menor que 6. Então, como é que a gente vai fazer para inserir o número na posição correspondente? Então, a gente vai percorrer essa lista do início ao fim, até encontrar um número, né? Então, olha só, tem aqui, ó, sorteado, né? Então, você tem um número sorteado de 1 a 50, então isso aqui vai gerar um número aleatório, tá? Ok, então já gerou o número, ok? Para a posição in range, então, olha, o comprimento dos sorteados, qual é o comprimento da lista no início? O comprimento é 0, por exemplo. Então, aqui, olha, número recebe o que está, né, a posição sorteados. Então, aqui, então a gente vai usar aqui, por exemplo, se o número for igual ao sorteado, quer dizer, se você, já estou fazendo várias leituras, mas o número se repetiu, você para, né? Então, você vai usar um break para parar a procura pela posição do número sorteado quando a gente encontra um número igual. E o break também faz parar apenas essa repetição interna aqui, né? O for, né? Então, os dois breaks vão fazer parar a repetição do for, tá? Mas não vão fazer parar a repetição do while, que vai continuar sendo repetida. Então, aqui vai ter mais uma nova estrutura, né? Que é o else com for, né? E não está com if, mas ele está com for. Como é que a gente usa o else? Olha aqui, o else associado ao for, né? Então, a gente usa para inserir, né, um número sorteado no final da lista. Então, olha, depois de fazer esses testes aqui, é aqui nesse else que vai inserir o número sorteado no final da lista. O sorteado é o único momento, ó, que o sorteado... então, é para isso que é utilizado esse else. Então, durante as repetições do for, se a gente não tiver encontrado nenhum número maior do que o sorteado, aí vai para o else. Então, a estrutura for else, ela funciona da seguinte forma: se o for terminar a repetição sem parar com break, então os comandos do else vão ser executados. Então, primeiro, o for vai tentar parar com break. Se ele parar com break, você segue no while. Se ele não parar com break, você segue no else. Então, por outro lado, se um break for executado durante o for, a repetição do for é interrompida e os comandos subordinados ao else são ignorados. Então, se a busca na lista terminar em nenhum número maior do que o sorteado foi encontrado, então o else vai adicionar um número ao final da lista, ok? Então, é assim que vai funcionar. Então, vocês podem digitar aí no ambiente de desenvolvimento de vocês. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir colocando o print para ver o que está acontecendo em cada momento ou fazer a execução passo a passo aí na idle de vocês para verificar, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui, tá? O laboratório 6 dessa semana vai parar até essa parte dos nossos slides.
Os slides ainda continuam com tuplas e dicionários, que eu vou deixar para o laboratório extra, que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, a gente se vê. Um abraço a todos.